Então, pessoal, vamos começar a fazer as nossas bombinhas ou carolinas salgadas, né? Então, eu tenho aqui, ó, 200 gramas de manteiga, tá? Então, nós vamos usar 150 só. Então, o que que eu fiz? Eu parti em 4 pedaços aqui iguais, tá vendo? E nós vamos usar 3 partes, que daria, no caso aqui, 150 gramas, que é o que nós vamos precisar na nossa receita, ok? Então, vou colocar aqui 150 gramas de manteiga. No caso das nossas carolinas salgadas, nós podemos usar a manteiga com sal, tá? Se vocês forem fazer elas doce, então tem que ser manteiga sem sal, beleza? Vou colocar aqui também, ó, 200 ml de leite e 150 ml de água. Vou ligar o fogo aqui e nós vamos deixar que essa mistura aqui fique bem derretida a manteiga e não ferva. Então, nós temos que esperar só que derreta completamente a manteiga e não deixar ferver, tá? Então, vamos deixar que isso aconteça para continuar a nossa receita. Então, pessoal, já derreteu completamente a nossa manteiga aqui, tá vendo, ó? Não está fervendo. O que que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui 1 colher de café de açúcar, que é bem pouquinho mesmo, só para dar vamos dizer, realçar o nosso sabor. 1 colher de chá de sal, que as nossas carolinas são salgadas, né? E aqui agora nós vamos colocar 1 xícara de farinha de trigo, tá? Vamos lá. Desligando o fogo, nós temos que misturar isso aqui bem, até virar uma massa lisa e homogênea, sem o fogo ligado, tá bom? Então, vamos mexer aqui bastante. Então, pessoal, depois de bem misturado, ó, ela fica bem lisinha, brilhosa, tá vendo? Ó? Agora nós vamos ligar o fogo novamente, baixo, tá? E aqui nós vamos mexer na nossa mistura aqui, até que ela comece a grudar na panela. Ou seja, é para cozinhar a nossa massa, ok? Então vamos mexer aqui até que isso aconteça. Então, pessoal, nossa massa já começou a grudar na panela, tá vendo? Ó, tá vendo aqui? Então, ela já tá no ponto certo. E eu quero falar uma coisa que eu esqueci, pessoal. Eu falei que é 1 xícara de farinha. Vou deixar bem claro, é 1 xícara bem cheia, ou seja, 200 gramas de farinha de trigo, ok? Senão a massa pode ficar muito mole, ou pode ficar diferente da textura que a gente precisa, tá? E a textura é essa aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou deixar lá descrito na descrição lá a quantidade certinha, tá? 200 gramas de farinha de trigo, tá? E aqui agora nós vamos deixar que a nossa massa esfrie completamente, tá? Pra gente continuar a receita. Tem que ficar em temperatura ambiente, tá? Desligando o fogo. E agora vamos aguardar. Quando ela estiver bem fria, eu volto com vocês. Então, pessoal, depois da nossa massa ficar bem fria, tá vendo, ó? Esfriou bastante. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui nessa vasilha, para ficar mais fácil para trabalhar com ela. E aqui, pessoal, nós vamos acrescentar ovos, tá? E eu tenho aqui, ó, 5 ovos, mas talvez a gente não vai necessitar de todos. Vamos ver o ponto da massa. Vou fazer temperada com sabor de orégano e também um pouco de salsinha. E vou rechear alguns com pedacinhos de queijo, tá? Então, o que que nós vamos fazer agora? No caso dos ovos aqui, ó, eu vou separar as gemas das claras para não dar cheiro de ovos.
Então, eu vou colocar as claras aqui. E vou passar as gemas na peneirinha. Isso eu vou fazer um a um, tá? Por que que é interessante fazer um a um, pessoal? Porque nós vamos misturar na massa e vai ficar mais fácil para agregar na massa o nosso ovo. E também para não passar da quantidade correta de usar os ovos, ok? Que agora vamos mexer. Mais um. Eu vou fazer isso aqui, pessoal, com os ovos todos, tá? E na hora que tiver no ponto certinho, eu mostro pra vocês. E aí vocês vão ver se eu precisei de usar os 5, ok? Só pro vídeo não ficar muito grande. Então, pessoal, os 5 ovos foram o necessário. Ó, a textura da nossa massa é essa aqui, ó, tá vendo? Ela tem que cair lentamente da colher assim, ó. Esse é o ponto, ok? Ficou perfeita a massa, porque a média certa são 5 ovos, né? Mas às vezes a gente compra uns ovos muito grandes, então por isso que tem que ser colocado um a um, ok? E aqui agora, como eu vou fazer de sabor, pessoal, aqui eu já vou colocar um pouco do orégano e vou colocar um pouco da salsinha. Que vocês podem fazer com creme de cebola também, só que o creme de cebola vocês têm que substituir a quantidade de farinha pelo creme de cebola, tá? Fica perfeito também. Pode fazer que vocês vão gostar também. Ó, ó que bonito que fica a massa, ó. Ó, tá vendo, ó? O sabor do orégano é perfeito. E que agora o que nós vamos fazer, pessoal? Vou tirar esses negócios aqui primeiro. Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui as formas forradas com papel manteiga. Eu vou colocar 2 porque eu vou fazer de 2 tamanhos, ok? Então, que agora eu vou colocar no papel, no saquinho de confeiteiro. Vamos lá. Aqui eu vou fazer primeiro sem recheio, ok? A gente vem e encosta aqui, ó. Pode contar também que dá 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho, ok, pessoal? Esse aqui ficou um pouquinho maior. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não vou fazer todos para vocês verem. Aqui no caso, quando a gente faz assim, a gente pega uma colherinha molhada para baixar essa pontinha aqui, ó, para ela não queimar. Por ela estar a pontinha fina, ela vai assar primeiro e pode queimar. Então a gente vem com a colher molhada, ó, e ajeita, tá?
Agora eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz recheando. No caso das de recheio, a gente tem que fazer um pouquinho maior. Então, o que que nós vamos fazer? A gente conta 1, 2. Põe um pedacinho de queijo, aperta um pouquinho, vem e coloca mais massa em cima, ok? Ó, 1, 2. Pedacinho de queijo, aperta. 1, 2, 3, tá? E assim sucessivamente. 1, 2. 1, 2, 3. E o mesmo processo, com a colherinha, a gente vem e amassa essa pontinha branca que tá altinha aqui, ó. E aqui agora nós levamos pro forno para assar. O forno tem que ser pré-aquecido em 230 graus para ele ficar bem quente. E depois que ele tiver aquecido e a hora que for colocar as bombinhas lá, aí a gente abaixa para 200 graus, ok? E a temperatura ou o tempo que vai ficar é de acordo com as bombinhas, né? Porque elas têm que ficar mais douradinho, claro, ok? Então não tem tempo certo para vocês. E eu vou terminar aqui de fazer todas aqui. E quando tiver assadas eu volto para mostrar para vocês, ok? Então, pessoal, acabei de tirar as bombinhas do forno, estão bem quentes ainda. Essas aqui são as comuns e essas aqui é recheada. E eu vou partir uma recheada quente para vocês verem como que ela ficou por dentro, tá? Ó, essa aqui já até partiu pelo fundo mesmo. Ó, pedacinho do queijo, tá vendo, ó? Bem fofinha, tá bem quente, viu, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo tirar uma inteira. Aqui, ó, essa tá bem inteirinha, ó. Tá? Olha isso, pessoal. Olha. Ela fica toda oca, com o queijinho por dentro, ó. A massa super fininha, macia. Tá vendo? Ficaram perfeitas. E eu quero mostrar também pra vocês, pessoal, que eu esqueci de mostrar que o bico que eu uso é esse grande aqui, ó. Aqui tá falando que é 8B, tá? Então, para vocês fazerem, tem que ser esse bico grande, tá bom? Então, essa é a minha receita de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e assista no início do vídeo aí, com mais detalhe, a nossa receita de hoje.